Pessoal, vamos iniciar aqui então a nossa 26ª aula da nossa série da escada marinheiro. Então, na última aula a gente concluiu a montagem 0,35 e agora a gente vai começar a partir da montagem 0,34, tá bem? Então, vamos lá. É só para eu me certificar, a gente concluiu a 0,35 aqui. Então, agora eu vou vir aqui no nosso projeto, ó, e eu vou pesquisar aqui pela montagem 0,34. Deixa eu ver onde ela está aqui, deixa eu abrir ela. Aqui, ó. Tá? Então, a montagem 0,34, ela é aqui, ó. Deixa eu só colocar no modo de grandes montagens. Aqui, ó. Vou mostrar aqui no nosso projeto para vocês. Deixa eu ver se ela é essa aqui ou a outra lá. Não, aqui tá ela. Ela é essa aqui, pessoal, ó. Tá? Então, ela faz parte aqui, como a gente chama, que isso aqui seria a gaiola da nossa escada marinheira, tá? Muita gente, na verdade, a gente chama isso aqui da gaiola, proteção de gaiola aqui da nossa escada marinheira, tá? Então, olha só, deixa eu ver essa aqui é a 0,30, beleza. Então, essa aqui, a 0,34 vai ser essa aqui, pessoal. Tá? A gente vai fazer uma submontagem aqui com ela, depois a gente vai fazendo o restante ali, tá bem? Então, essa aqui é a nossa 0,34. Vamos lá, então. Então, nessa aqui, a primeira peça que eu posso pôr nela é essa aqui, ó. Eu posso começar ela com essa peça aqui, depois eu dou um padrão linear, coloco essas peças aqui, tá? E depois a gente coloca os aros aqui, ó. Os aros não. Essas proteções aqui da nossa escada, tá? Então, vamos lá. Eu vou vir aqui em novo, ó, 2 cliques em montagem. Vou fechar aqui, vou vir aqui em orientação de vista, isométrica. E deixa eu ver qual é o código dessa nossa peça aqui. Essa aqui é a 0,49. Então, vamos lá. Aqui é montagem, inserir componentes, procurar, vou selecionar peça. Vou vir aqui na área de trabalho, na nossa pasta, ó, PMMar, e vou pegar a 0... Espera aí que eu esqueci qual era o código dela. Espera aí, pessoal. Acho que é 0,49. 0,49, isso mesmo. Inserir componentes, procurar, vou selecionar peça. Vou vir aqui na área de trabalho, PMMar, vou pegar a 0,49. Aqui está ela. Que ela é um arco da nossa escada. E vou largar ela aqui, ó, tá? Então, agora o que eu posso fazer? Eu posso vir aqui e eu vou ver de quanto é o padrão linear que eu tenho que dar aqui, ó. Se eu pegar daqui até aqui em cima, dá no mesmo que fosse no centro, ó. Então, 887,73, então daqui até aqui, 887,73. Então, é 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, olha só o que vocês vão fazer. Eu vou vir aqui em montagem, ó. Padrão linear de componentes, padrão linear. Direção, vocês vão selecionar essa direção aqui, ó. Essa setinha aqui, eu só inverter ela para cima. E vão colocar aqui a distância de 887,73 e vão dar Enter. Componentes para padrão, essa aqui, essa peça aqui, ó. E agora nós vamos colocar 6 aqui, ó. 2, 3, 4, 5, 6. E vamos dar OK. Perfeito. Se eu vir aqui e medir, ó, daqui até aqui, 887,73 e das outras a mesma coisa, tá? Então, podem vir aqui em montagem, ó, e marcar modo de grandes montagens. E venho aqui e seleciono essa opção aqui, sombreado com arestas, tá? Bom, agora deixa eu ver qual é essa peça aqui, ó. Essa peça aqui é a 0,48, então vamos colocar ela no centro ali, ó. Vou vir aqui em montagem, inserir componentes, procurar, vou selecionar peça. Eu vou pegar aqui na nossa pasta na área de trabalho a 0,48 e vou largar ela aqui, ó. Larguei ela aqui, vou vir aqui, vou desmarcar essa opção aqui para mostrar todos os tipos. Vou selecionar essa seta e vou marcar exibir planos. Agora, pessoal, podem fazer o seguinte, ó. Eu vou arrastar essa peça para cá e a gente pode vir aqui em posicionar, posicionamentos avançados, simétrico, ó. Plano de simetria, esse plano aqui. E aqui as duas faces, ó, vão ser essa face aqui e essa aqui, ó.
e ele vai colocar essas duas faces centralizadas no plano ali, e eu vou dar OK. Então agora eu vou selecionar essa face aqui, ó, e essa face aqui. Vou vir aqui em posicionamento padrão, coincidente, OK, ó. E eu vou arrastar para cá, ó. Agora eu vir aqui em posicionar, vou selecionar essa face aqui, essa aqui eu vou colocar tangente, ó, OK, e vou fechar aqui e vou marcar para ocultar os planos. Se o SolidWorks de vocês, pessoal, não tiver a opção de simétrico aqui, se ele for um SolidWorks com uma versão mais antiga, e ele não tiver aquela opção de simétrico, vocês abrem essa peça aqui, ó, exibam o plano direito, ó, peraí, não, o plano frontal, ó, selecionem ele, exibir, ó, salvem, tá vendo? Está sendo exibido ali, ó. E vocês vão colocar esse plano frontal aqui dela, ó, coincidente com esse plano aqui, ao invés de fazer o simétrico que a gente fez lá, tá? Isso eu tô dizendo se o SolidWorks de vocês tiver uma versão muito antiga, tá? Daí vocês fazem isso. Então olha que bacana aqui, deu certinho o nosso projeto, ó. A medida aqui deu certinho, ó, com os padrões linear, padrão linear que a gente deu e a altura da peça ali. Bom, agora o que eu vou fazer, ó? Eu vou colocar estas outras peças aqui, ó. Então aqui vai ter um padrão circular, ó. Deixa eu só ver. Na real, tem que colocar essa outra 0 aqui, ó. Tá, eu tenho que colocar essa 0,48 aqui, ó, no canto ali, tá? Então vamos, vem aqui, ó. Pressionem CTRL, mantenho o CTRL pressionado, pessoal, e arrastem para cá essa peça, tá? Então eu fiz uma cópia, deixei a seta aqui em cima, arrastei ela para cá, fiz uma cópia dessa 0,48. Então agora eu vou girar aqui assim, ó, mais ou menos, deixando ela assim, posicionar, vou selecionar esta face aqui e esta aqui, já encontramos a relação de coincidente, OK, vou arrastar para cá, ó. Vou selecionar essa face aqui e essa aresta, ó, vou colocar coincidente, OK. E agora, essa face aqui e essa aqui, ó. E já encontramos a relação de coincidente, OK, e vou fechar aqui. Então, orientação de vista, isométrica, perfeito ali. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou dar um padrão circular aqui, ó. Então, essa aqui é 0,48, essa aqui também eu vou dar um padrão circular. Deixa eu ver de quanto é o padrão circular aqui. 38 graus. Tá. Então, vou vir aqui, ó, em padrão linear, ó. Selecione essa seta, padrão circular. Na direção, eu vou colocar essa aresta aqui, ó. Essa aresta aqui da nossa peça. O ângulo aqui, eu vou desmarcar espaçamento igual, eu vou colocar 38 graus. E eu vou colocar 3 peças aqui, ó. E componentes para padrão, vou selecionar essa peça aqui, ó. Tá? Então, ele ficaram ali as peças, ó. Estão vendo, ó? Eu posso vir aqui e inverter ela, ó. Colocar para cá, ó. Tá vendo? Coloquem ela para cá, clique em inverter ali, eu coloquei elas para esse lado aqui, ó. E eu vou dar OK, ó. Pronto, ó. Coloquei aqui. Lembrando, pessoal, que todas essas distâncias aqui, ó, a distância desse para esse, essa distância daqui para cá, isso aqui tudo eu explico lá na aula 1, não sei se vocês recordam, mas a aula 1 é a principal aula aqui do projeto, por quê? Porque lá eu explico toda a NR12 e por que eu coloquei as distâncias que eu coloquei aqui, então é muito importante que vocês olhem lá, tá? Então, olha só, uma coisa interessante, quando eu fui fazer o projeto aqui, ó, eu cuidei para deixar no ângulo certo, para ficar a distância, a mesma distância daqui até aqui, e a distância daqui até aqui, e a distância daqui até aqui. Então, pode ser que se vocês medirem aí, dê alguns poucos centímetros de diferença, ou décimos de milímetros de diferença, tá? Mas eu procurei fazer um ângulo ali que deixasse na mesma distância, e fui testando até achar o ângulo certo, tá? Lembrando que essa distância daqui até aqui, lá na aula 1, eu repito mais uma vez aqui, eu explico sobre que distância tem que ser, porque a norma fala pra gente sobre isso, a NR12 fala sobre isso, e ela fala também na distância daqui até aqui, tá? Então, se vocês estão em dúvida, é muito importante que vocês voltem lá na aula 1, que lá eu explico tudo isso aqui, tá? Na aula 1 da série aqui. Então, olha só, agora o que a gente vai fazer, ó? Vocês vão pegar e vão desmarcar aqui, ó, e vão botar a opção exibir planos. E agora eu vou fazer o seguinte, ó, padrão linear de componentes, espelhar componentes. Plano de espelho, eu vou selecionar esse plano aqui. Componentes a espelhar, eu vou desmarcar aqui, ó, e eu vou selecionar essa peça, essa e essa. E eu vou dar um OK, ó.
e pronto, ó, ele espelhou elas para lá, ó. Então ficou tudo aqui simétrico, pessoal, tudo na mesma distância. E está pronta aqui a nossa gaiola de proteção, tá bem? Lembrando que isso aqui, ó, isso aqui pode ser, tem duas formas de fazer. Eu posso pegar essa peça aqui, por exemplo, eu posso cortar ela no plasma ou no laser, tá? Geralmente no plasma, porque nesse caso aqui não precisa tanta precisão, então a gente pode cortar no plasma porque é um processo mais barato. Então ela seria cortada no plasma e depois seria calandrada aqui e dobrada, tá? São dois processos de fabricação. E uma outra coisa interessante é que eu posso pegar também, se eu medir aqui essa peça, a altura dela é 31,75. Então isso aqui é uma barra chata de 1 polegada e 1/4 de altura, tá? Tem as barras chatas lá no catálogo nos catálogos da Gerdau, vocês podem olhar lá, vai ter a barra chata de 1 1/4 de polegada de altura por, se eu não me engano, isso aqui é 3,16. 4,76 milímetros, que é uma barra de 3,16 polegadas, entenderam? Então, uma barra de 1 1/4 de largura por espessura de 3,16 polegadas. Eu posso pegar ela, comprar em barras de 6 metros isso aqui e calandrar ela, tá? Sai mais barato até que pegar e cortar no plasma ou no laser. E aqui a mesma coisa, ó, é outra barra. Se eu medir aqui, também é uma barra de 1 1/4 por 3,16, 4,76 milímetros, tá? Então, isso aqui é um material que eu compro pronto, essas barras aqui, e eu calandro elas ali e dobro, tá, pessoal? Então, estou só explicando aqui para vocês que materiais são esses. É claro que eu posso pegar isso aqui também e cortar no plasma, no laser, mas não tem porquê, pessoal. Nesse caso aqui é mais fácil comprar essas barras prontas, porque sai mais barato, sai mais em conta, e tem menos processo de fabricação para fazer. Imagina pegar isso aqui e cortar desnecessariamente isso aqui no plasma, tá? Comprar uma chapa de 3,16 polegadas e cortar isso aqui no plasma não faz sentido, tá? Então vocês, nesse caso aqui, compraria, quando fosse fazer a lista de material, compraria lá uma barra de 1 1/4 de polegada de largura por 3,16, veria, né? Eu mediria aqui a quantidade correta e dobraria elas e cortava aqui, tá? Então, estou só explicando isso para vocês. Bom, uma outra coisa aqui é a questão da soldagem. Então, ó, vai solda aqui, um cordão de solda aqui, ó. Um cordão de solda aqui, todo aqui, ó, todo esse comprimento aqui. E é bem simples aqui, ó, solda aqui, a mesma coisa em todos, ó, solda aqui, e aqui a mesma coisa, ó, solda aqui. Isso aqui viraria, como a gente chama, uma gaiola de proteção, tá? Então depois vocês vão ver que ela vai dentro de outra montagem lá, certo? Então vamos salvar aqui o nosso projeto. Já buscou a nossa pasta na área de trabalho, vamos vir aqui na área de trabalho, PMMAR. Vou selecionar a 0,35 só para pegar o código dela. E vou colocar aqui 0,34 e pronto. Agora aqui as peças que são com códigos iguais, ó, por exemplo, tem duas 0,48 aqui. Então vou pressionar CTRL, manter CTRL pressionado, selecioná-las aqui, botão direito, adicionar nova pasta 0,48. Perfeito. Ó. Então vamos salvar e pronto, tá? Pronto aqui a nossa montagem 0,34. Perfeito. Tá? A nossa gaiola de proteção. Não vou salvar. Bom, deixa eu salvar ela aqui. Ó. E vamos agora para 0,33. Vamos ver aqui, ó, 0,34 foi essa aqui que a gente fez a gaiola de proteção aqui, essa montagem. Vamos ver aqui agora 0,33. Vamos ver. Deixa eu abrir ela aqui. Ah, aqui a nossa escada marinheira, ó. Deixa eu ver se a 0,33 é essa aqui, ó. Ó, aqui está ela, pessoal. Essa montagem em azul aqui, ó. Então, uma outra submontagem, ó. Então, eu fiz uma submontagem com essa aqui, tá? E agora, fiz uma submontagem com a 0,34, que foi a gaiola, e fiz uma submontagem com a 0,33 aqui, que é a escada. Claro, eu poderia colocar as duas todas numa montagem só, mas ia ficar muita peça, pessoal. Muita informação, um desenho só. Então, eu preferi fazer separado, tá? Tem isso também, então vocês podem fazer assim tranquilamente. É claro que sempre procure colocar os itens, as peças que são soldadas entre si, nas mesmas montagens. Então, vocês vêm acompanhando minhas aulas aqui, você já deve ter percebido isso, que eu sempre coloco as peças que são soldadas entre si na mesma montagem. Mas, claro, quando fica muita peça numa montagem só, que é soldada entre si, tá? A gente pode dividir e fazer duas montagens, depois uma outra montagem com elas dentro, que é o que a gente vai fazer aqui mais para frente, tá? Então, olha só. Ó, 0,32, por exemplo, tem a 0,33
e a 0,34 dentro dela, ó. Depois a gente vai fazer ela. Então vamos para a 0,33 aqui, que é essa montagem aqui, ó, certo? Então vamos lá. Vamos aqui em novo, ó, 2 cliques em montagem. Eu vou fechar aqui, só colocar aqui orientação de vista. E a primeira peça dela, eu vou colocar essa peça aqui, ó, que vai ser a 0,43, ó. Então vamos lá. Essa aqui também é 0,43. E deixa eu só ver qual é a distância dela de uma para outra. Eu não recordo aqui de cabeça. Tem de centro a centro, ó, 533,7 milímetros. Lembrando, pessoal, que essa distância aqui, ó, é conforme a norma também. Então, lá na aula 1, eu explico isso. Por isso que é importante vocês voltar lá para vocês entenderem bem a norma, tá? Então, a distância daqui até aqui é conforme a norma também. Depois vocês vão ver a distância daqui até embaixo aqui também é conforme norma. E a distância daqui até aqui conforme norma também. Tá, e lembrando que o diâmetro aqui também é a norma que me fala quais as bitolas que eu posso utilizar, tá? Então, por isso que é importante, se vocês não lembram da aula 1, retornem lá, porque eu não vou ficar falando novamente aqui as distâncias, o que a norma diz. Mas vocês retornem na aula 1, porque está tudo lá, pessoal, certo? Então, essa aqui é a 0,43 e a distância de uma para outra é de centro a centro, ó, 533,7. Então, vamos lá. Venho aqui em montagem, inserir componentes, procurar, selecione em peça, venho na área de trabalho, na nossa pasta, selecione a PM Mar e peguem aqui a 0,43 e larguem ela aqui, ó. Então podem vir aqui em modo de grandes montagens, marque aqui e selecionem essa opção aqui, ó, sombreado com arestas. Então agora pressionem Ctrl, mantenha o Ctrl pressionado, deixa a seta em cima dessa peça aqui e arrastem ela para cá, ó. Fizemos uma cópia dela. Vou desmarcar aqui para exibir, ó, selecionar aqui para exibir os planos, ó. E agora eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir essa peça aqui, pessoal, ó. Abram a 0,43 e exibam nela aí o plano direito, ó. Selecionem ele e venham em exibir, ó, e podem salvar. Se eu desmarcar aqui, está o plano frontal sendo exibido e o direito aqui, ó, e podem salvar e podem fechar. Então, olha só, o que eu vou fazer? Eu vir aqui em posicionar, eu vou selecionar esse plano aqui, ó, e esse aqui, ó. E já encontramos a relação de coincidente, ok, vou ocultar aqui. Agora eu vou arrastar para cá, ó. Essa aqui para cá, ó. Vou selecionar agora essa face aqui. E essa aqui, já encontramos a relação de coincidente, ok, orientação de vista, isométrica. Agora eu vou desmarcar aqui para exibir os planos, e eu vou selecionar esse plano aqui, vou vir em posicionar, vou selecionar esse outro aqui, vou colocar a distância de 533,7. Ok, e vou fechar aqui. Por que coloquei essa distância? Porque ela corta no meio aqui, pessoal. Aqui está cortando ao meio. E aqui está cortando ao meio também ela, então a distância que eu medi lá era de centro a centro. Então, orientação de vista, isométrica, e eu vou ocultar aqui os planos. Bom, agora o que eu posso fazer? Eu posso colocar essa peça aqui, ó, que é a 0,46. Depois essa aqui, que é a 0,61. Ou então colocar também, aqui não tem uma lógica, mas, claro, depois eu vou colocar na sequência elas aqui, ó, mas agora eu posso fazer conforme eu quiser aqui, depois eu organizo elas aqui, ó. Mas vamos colocar então, pessoal, essa aqui, ó, que é a 0,46, tá? Então vamos lá, vem aqui em inserir componentes, procurar, selecionem peça e peguem a 0,46. Vou largar ela aqui, ó, botão direito, vou girar ela. Vou desmarcar aqui para exibir, ó, todos os tipos. Posicionar, vou selecionar. Aqui a gente pode fazer o seguinte, ó, a gente pode utilizar, vou vir em posicionar, vou utilizar o posicionamento de centro do perfil, ó. Então vou selecionar essa face aqui e essa aqui, ó. Ele já centralizou ali, ok. Agora o que eu vou fazer? Vou desmarcar aqui, vou selecionar esse plano aqui, ó, e esse aqui. E eu vou colocar posicionamento padrão paralelo, ó. Ok, e vou fechar aqui.
Lembrando que se o SolidWorks de alguém aqui não tem a opção centro do perfil, talvez o SolidWorks seja muito antigo, vocês têm que fazer o seguinte, ó, abram essa peça aqui e exibam aqui ó, esse esboço 1, ó, selecionem ele, exibir, salva, fecha aqui, e daí vocês ali apareceu ele, ó. Então vocês vão colocar esse plano aqui dessa peça coincidente com esse plano aqui, esse ponto aqui do esboço coincidente com esse plano aqui e depois essa face coincidente com a face de baixo ali do tubo, entenderam? Então, para quem não tem aí, ou para quem tem uma versão do SolidWorks muito antiga, tem que fazer dessa forma. Eu vou fazer o seguinte, pessoal, eu poderia espelhar aqui, esse aqui para o outro lado, mas o meu objetivo aqui é praticar com vocês. Quanto mais vocês praticarem os recursos, melhor. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou ocultar aqui, vou pressionar Ctrl, manter Ctrl pressionado e vou arrastar essa peça para cá e fazer uma cópia. E agora eu vou mostrar para vocês como é que eu faria o posicionamento se eu não tivesse a opção centro do perfil. Então, tem várias formas a gente fazer a mesma coisa no SolidWorks. E o meu objetivo aqui é mostrar essas várias formas para vocês e a gente praticar elas, tá? Então, ó, posicionar, selecionar essa face aqui. Essa aqui, já encontramos relação de coincidente, então agora eu não vou utilizar a opção centro do perfil, ó. Vou desmarcar aqui, vou selecionar esse plano aqui, esse aqui, já encontrou relação de coincidente, ok. E agora eu vou selecionar esse ponto aqui, ó, esse plano, e ele já encontrou relação de coincidente, ok, e eu vou ocultar aqui, ó. Entenderam? Ó, mesma coisa, ó, ficou perfeito ali, só demora um pouquinho mais, porque o centro do perfil ali realmente ele é um recurso muito rápido. Lembrando que eu poderia espelhar essa peça para cá, tá? Mas o meu objetivo aqui é praticar com vocês os recursos e não... Às vezes, pessoal, nem sempre fazer a coisa da maneira mais simples no SolidWorks e mais rápida é a mais interessante. Eu digo para quem está aprendendo, tá? Então, como vocês estão aprendendo aqui, é interessante eu mostrar os recursos. Então, depois eu posso fazer essa peça aqui, espelhando ela para cá para mostrar para vocês, tá? Uma outra forma de fazer também. Então, essa aqui é a 061, eu vou colocar uma 061 aqui, ó. Então, vamos ver aqui, inserir componentes, procurar, vou selecionar peça, e eu vou pegar a 061. E vou largá-la aqui, ó. Então, vir aqui em posicionar, vou vir aqui em posicionamentos avançados, centro do perfil, vou selecionar essa face. Essa aqui já centralizou. Ok. Agora eu vou desmarcar aqui. Vou selecionar esse plano aqui, ó. E esse aqui, ó. E eu vou colocar posicionamento padrão, paralelo, ok. E vou fechar aqui e vou ocultar. Orientação de vista, isométrica. Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou colocar essa peça aqui agora, ó. Daí a gente vai usar o plano dela para espelhar essa aqui para cá, tá? Porque eu quero mostrar várias formas de fazer a mesma coisa para vocês. É claro que se eu, André, eu fosse fazer, posicionar aqui, eu ia colocar essa outra peça aqui agora mesmo aqui, ia pressionar Ctrl, fazer uma cópia dela, colocá-la como centro do perfil aqui e acabou. Mas como eu quero mostrar para vocês várias formas de fazer a mesma coisa, a gente vai espelhar ela para cá, tá? Então, olha só, para isso, o que eu vou fazer? Eu vou usar essa peça aqui, ó. Essa peça aqui é a 0,44. Deixa eu só ver qual é a distância que ela está aqui de baixo. O centro dela, né? O centro dela, a cota Y, 566,85. Zero 44. Então, vamos dizer aqui em montagem, inserir componentes, procurar, vou selecionar peça e vou pegar aqui na área de trabalho, nossa pasta 0,44 e vou largar ela aqui, ó. Vou desmarcar aqui, vou vir em posicionar. Eu vou pegar aqui, pessoal, ó, esse plano aqui, ó. Tá? Ó, peraí que eu tinha um outro plano aqui que eu nem sabia o que era selecionado. Ó, pressionei ESC, vou vir aqui em posicionar, vou selecionar esse plano aqui. E pode ser esse aqui, ó. Já encontramos a relação de coincidente, ok. Agora eu vou vir aqui em posicionamentos avançados, simétrico, e eu vou selecionar esse plano aqui. Agora, esse aqui, e esse aqui ele já centralizou ali, ó. Ok. Agora eu vou selecionar esse plano aqui, ó. Vou ocultar, vou selecionar essa face, vou vir em posicionamento padrão, distância de 566,85. Eu não recordo se era isso, eu vou medir lá novamente, ó. Tá, deixa eu ver aqui.
Isso aí, ó, 586... 566,85. Deixa eu ver se eu botei isso aí lá. Botão direito, exibir posicionamentos. Esse de distância é o botão direito, editar recurso, 566,85. Perfeito. Se eu medir daqui até aqui, ó, embaixo, ó, e colocar ela medida inferior à distância mínima, ele vai dar 550 milímetros. Isso aqui, pessoal, essa distância de baixo aqui, ó, é conforme a norma lá. Então, se vocês olharem na aula 1, eu explico sobre isso, tá? Que tem que ser conforme a norma também, certo? Então, olha só, agora como eu já tenho aqui, ó, eu vou desmarcar aqui, eu tenho esse plano que corta ao meio essa peça aqui, ele está cortando toda a montagem ao meio, eu posso espelhar essa peça aqui, ó. Tá? Então, eu só fiz isso aqui, botei ela lá para mostrar para vocês, que agora a gente pode espelhar essa aqui para cá. É claro que na prática, pessoal, sinceramente, eu pressionaria Ctrl, se fosse eu fazendo, pressionaria Ctrl, deixava a seta aqui, fazia uma cópia dela e já colocava ela como centro do perfil aqui. Mas eu quero mostrar outras formas para vocês fazerem, tá? Conforme eu já falei aqui, certo? Mas eu quero deixar claro como é que eu faria. Então, ó, vou vir aqui em montagem, vou selecionar essa seta aqui, espelhar componentes, plano de espelho. Eu vou pegar esse plano aqui, ó. Componentes a espelhar, vou ocultar aqui os planos, vou selecionar aqui, vou dar OK, ó. E pronto, ele vai fazer uma cópia lá, ó. Tá? Perfeito, simples assim. Bem prático também. Bom, agora deixa eu ver a distância aqui, ó. Pra gente dar um padrão linear aqui. Distância do centro, 300 milímetros. Isso aqui é conforme norma também, tá lá na aula 1 eu explico. Eu sei que eu estou sendo repetitivo com a aula 1, mas é que a aula 1 é muito importante, pessoal. Porque lá eu explico tudo para vocês. Conforme vocês, quem chegou aqui provavelmente chegou na aula 1 também. Olhou a aula 1 também. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 unidades aí, ó. Então vamos lá, vou vir aqui em montagem, padrão linear, ó. A direção, qual vai ser a direção da peça aqui? Eu posso selecionar essa aresta aqui, ó. Ou, se for o caso, eu venho aqui, desmarco, ó, e eu seleciono esse esboço aqui também, ó. Pode ser ele, mas eu vou ocultar aqui, eu vou selecionar essa peça, ó. Padrão linear. Só cuide, pessoal, uma coisa interessante, quando vocês forem selecionar uma peça para padrão linear, tomem cuidado com isso, tá? Porque se o projeto sofrer uma alteração e vocês tirar essa peça aqui, digamos que eu tirei ela, o padrão linear vai se perder, tá? Por quê? Porque eu utilizei essa peça aqui como referência para direção. Então, por isso que talvez seja mais interessante eu desmarcar aqui e colocar essa linha aqui como padrão, porque essa peça aqui não vai sofrer alteração, tá? Então, se o de vocês não está aparecendo esse esboço aqui, ó, vocês abram essa peça aqui, tá? Abram aqui essa peça aqui e exibam lá conforme eu fiz um pouco anterior aqui na aula e depois venham aqui e deixem as opções de vocês marcadas igual a minha, ó, exibir planos e exibir esboços aqui, ó, tá? Então, a direção, vou selecionar esse esboço aqui, vou me certificar que essa seta aqui dela, tá vendo? Tem uma seta ali, ó, que diz a direção. Na verdade não é a direção, é o sentido, ó. Então eu vou inverter aqui, ó. Vou colocar para cima, tá vendo a setinha ali, ó? Tá para cima. E agora eu vou fazer o seguinte, ó. Vou vir aqui na distância, vou colocar 300. Quantidade, vou colocar 16 aqui. E componentes para padrão, eu vou selecionar aqui, ó. E vou dar OK, ó. Pronto, tá aqui, ó. Tá? Então, pessoal, a gente já está chegando aqui praticamente a 30 minutos de aula já. Então, vamos salvar essa nossa montagem aqui. Vou vir aqui na área de trabalho, na nossa pasta, ó, PMMar. Vou selecionar a 034, só para pegar o código dela. E vou colocar aqui a 033. Pronto, salvei a 033. Vou fechar aqui. Então, na próxima aula, a gente continua a nossa montagem 033 aqui, porque a gente não concluiu ela, tá bem? Então, último recado, pessoal, se você que está acompanhando aqui ainda não se inscreveu no canal, vem aqui embaixo desse vídeo, clique no botão inscrever-se e ative as notificações para você estar recebendo as notificações, ative o sininho, aliás,
para você estar recebendo as notificações das próximas aulas que eu for postar, tá? E eu peço para você que realmente se inscreva aqui no canal, porque tem muita gente que acompanha e não é inscrito. E você se inscrevendo aqui, você me ajuda muito a crescer o canal, ajudar o canal no crescimento dele aqui se inscrevendo, tá bem? Então não esqueça de se inscrever e ativar o sininho, tá? Uma outra coisa importante, deixa o seu like aqui embaixo desse vídeo, todos os vídeos que você curtir, deixa o like, isso é muito importante também. E uma última coisa, compartilhe os vídeos aqui que vocês realmente gostarem com colegas de faculdade de vocês, colegas de curso técnico, ou só quem queira aprender SolidWorks e projeto mecânico por hobby mesmo. Então compartilhem, pessoal, os vídeos aqui com os amigos de vocês, tá? Tem também meu Instagram e meu Facebook, aqui na descrição desse vídeo eu vou deixar o link para acesso às duas redes. É só vir aqui embaixo, me seguir e me curtir. E tem também o meu site, se quiserem conhecer um pouco mais do meu trabalho, é só entrar lá. Tá bem, pessoal? Então tá, um forte abraço e até a próxima aula.